Fala galerinha Dominantes Online, Thiago Dominha aqui na área para mais uma aula de Física. E hoje a gente vai falar sobre o movimento circular uniforme. Bem, o movimento circular uniforme ele é um movimento de rotação periódico de um corpo em torno de um eixo ao longo de uma trajetória circular de raio constante. Ou seja, a gente está aqui analisando um corpo que está transcrevendo, ou seja, realizando uma volta perfeita, não é? Então, o que a gente precisa analisar? Nesse tipo de movimento, a gente sempre vai estar visualizando, além das nossas grandezas lineares, a gente também vai estar analisando as nossas grandezas angulares, ou seja, um corpo que está realizando um movimento circular, ele também está transcrevendo ângulos, não é? E essa é uma das formas que nós temos para verificar esse tipo de movimento. Uma das coisas que a gente sempre precisa tomar cuidado é que dentro da cinemática nós temos que verificar os nossos vetores, ou seja, o nosso vetor velocidade sempre é através do seu módulo direção e sentido. E dentro do movimento circular uniforme, a gente sempre vai perceber que o módulo do nosso vetor velocidade, necessariamente ele precisa ser o mesmo. Contudo, a gente percebe aqui, ó, dentro desses 4 pontos que foram descritos aqui dentro dessa figura, que nós temos direção e sentidos diferentes, não é? E dentro desse tipo de movimento, a gente precisa de uma aceleração que seja possível, não é? Para mudar a velocidade de um corpo. A gente aprendeu na cinemática que um corpo, para mudar a sua velocidade, ele precisa da ação da aceleração. Só que a aceleração que a gente conheceu até hoje é a aceleração que muda apenas o módulo da velocidade de um corpo, e não a direção e o sentido. Como que a gente vai descrever essa aceleração dentro do movimento circular? A gente vai descrever essa aceleração como sendo a aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta é a aceleração responsável pela mudança na direção e no sentido. Direção e sentido da velocidade. Então, o que a gente precisa tomar cuidado? A gente precisa tomar cuidado que dentro do movimento circular uniforme, necessariamente, nós temos um movimento acelerado. Porque um corpo, para descrever o movimento circular, ele precisa estar mudando o seu vetor velocidade a todo momento. E isso faz com que a ação da aceleração centrípeta ela seja constante, ok? Então, diferentemente do movimento uniforme, que a gente verificava que não possuíamos aceleração nenhuma, o movimento circular uniforme ele possui aceleração. Por quê? Porque ele precisa de uma aceleração que mude a direção e o sentido do movimento do nosso corpo. Se a gente tivesse aqui, por exemplo, falando sobre o movimento circular acelerado, a gente teria também a aceleração tangencial atuando no nosso sistema. Só que, dentro do movimento circular, a nossa aceleração tangencial ela vai ser nula, ou seja, a gente não tem ação de aceleração tangencial, ok? Bem, por que a gente caracteriza o movimento circular uniforme como um movimento periódico? Porque todo movimento periódico é um movimento que ocorre em intervalos regulares. Então, se um corpo está realizando um movimento circular uniforme, ele está descrevendo círculos dentro de um mesmo tempo. Ou seja, ele demora o mesmo tempo para fazer uma volta completa. E aí, dentro do movimento periódico, a gente tem duas grandezas que são muito importantes de serem analisadas. A primeira é o que a gente chama de período. O que é período? Período é o tempo necessário para que o corpo realize uma volta completa, não é? Então, sempre que a gente estiver falando sobre período, não é? O período vai ser justamente esse tempo para analisar, para fazer uma volta completa. Bem,
Se a gente está analisando o período, a gente pode pensar também naquilo que a gente chama de frequência. O que é frequência? Frequência sempre vai ser o número de voltas realizada por corpo por unidade de tempo. Como assim? Bem, uma das coisas que a gente precisa entender é que calcular o número de voltas que um corpo está transcrevendo é importante dentro do estudo do movimento circular. Quando a gente fala sobre período e frequência, pessoal, nós temos duas unidades que precisam sempre estar associadas a essas grandezas. O tempo no sistema internacional, ou seja, o período, ele sempre é analisado através do tempo. Então, a gente sempre vai ver ele em segundos, tá? Isso dentro do sistema internacional. Então, a gente pode ter o período, por exemplo, sendo descrito por minutos, horas, não é? Dias, anos, não é? Se a gente pensar, por exemplo, no planeta Terra, ele descreve o seu movimento de volta completa no entorno do seu próprio eixo em um dia. E aí ele descreve também o seu período de rotação no entorno do Sol em 365 dias. Então, período, ele sempre vai ser medido através do tempo. Já a frequência, bem, aqui nesse caso a gente estaria calculando o número de voltas por segundo. Bem, se a gente tem número de voltas por segundo, a gente caracteriza como sendo a grandeza conhecida como Hertz, que também pode ser vista como Hz. Mas também temos rotações por minuto e outros tipos de unidade que descrevam rotações por unidade de tempo, ok? Bem, até o próprio texto já implica esse tipo de situação, mas a gente percebe que período e frequência são grandezas inversamente proporcionais, não é? Então, o período ele vai ser exatamente o inverso da frequência e a frequência vai ser exatamente o inverso do período, ok? Sempre que você tem um, necessariamente você já tem o outro, tá? Percebam que essas grandezas elas sempre vão estar amarradas. E aí, o que sobra para a gente? Analisar as grandezas angulares, não é? O que são grandezas angulares? Seria o nosso espaço angular, ou seja, o ângulo descrito dentro do nosso movimento, e também a nossa velocidade angular, que é a velocidade que vai calcular não o espaço que um corpo vai andar dentro de um certo tempo, mas sim o ângulo. Uma das coisas que a gente precisa lembrar aqui da geometria é como que a gente, por exemplo, calculava o comprimento de uma circunferência. A gente dizia que o comprimento de uma circunferência era o 2π vezes r, não era? Por que a gente faz esse tipo de análise? Uma das coisas que a gente aprende dentro da geometria é que ângulo ele tem várias unidades de medida. A mais padrão é a que a gente utiliza como sendo graus, não é? 0 graus, 90 graus, 180 graus. Só que dentro desse movimento circular, a gente não vai ver esses ângulos através dos graus, e sim através do radiandos. Então, quando a gente vê esse 2π aqui sendo multiplicado pelo valor do raio, ele está justamente aqui, ó, descrevendo uma volta completa. Por quê? Porque uma volta completa em radianos tem exatamente 2π, não é? Então, sempre que a gente quiser descrever o espaço percorrido dentro de uma circunferência, né, que a gente está analisando dentro do MCU, basta a gente pegar a nossa grandeza linear, que nesse caso vai ser a distância percorrida pelo corpo. Aqui é o ângulo descrito. E ali é o raio da nossa circunferência. Então, sempre que a gente estiver analisando uma grandeza angular, para que a gente faça a relação dela com a nossa grandeza linear, basta a gente pegar a grandeza linear e igualar ela à nossa grandeza angular vezes o raio, como a gente faz aqui, por exemplo, com a velocidade. A velocidade linear é igual à nossa velocidade angular vezes o raio. Velocidade angular, que é uma grandeza primordial para que a gente faça os tipos de análise de movimento.
como a gente sabe, um corpo, para que necessariamente ele esteja em movimento, ele precisa dessa grandeza que a gente chama de velocidade. Então, sempre que dentro do movimento circular, ao ser analisado, a gente precisa entender se ele tem grandeza linear, ele vai ter também uma grandeza angular. E como a gente já verificou dentro da velocidade linear, a gente sabe que velocidade é a distância percorrida pelo tempo, não é? Então, se a velocidade angular, ela quantifica a velocidade em percorrer ângulos de um corpo, a gente precisa entender que agora a nossa velocidade aqui ela vai ser chamada de ômega, que é esse Wzinho aqui. A distância que ele vai percorrer agora não vai ser mais em metros, mas sim em ângulos, e esses ângulos necessariamente eles precisam ser vistos em radiandos. Então, o ômega ele pode ser descrito como sendo assim, ó, uma volta completa dividida pelo tempo que ele demora para fazer uma volta completa. O tempo que um corpo demora para fazer uma volta completa foi nomeada por nós como sendo período. Então, a velocidade angular de um corpo, ela sempre pode ser calculada como o 2π dividido pelo período do movimento, né? E a gente sabe que período é necessariamente o inverso da frequência. E aí a gente tem uma outra forma de verificar a velocidade angular de um corpo, como sendo 2π dividido por 1 sobre f. E aí, se a gente faz aqui a divisão de fração, a gente vê que o ômega, nesse caso, ele também pode ser calculado como o 2π vezes f, aonde f é a frequência desse corpo, tá, pessoal? Lembrem-se, pessoal, aqui que a gente precisa tomar muito cuidado ao substituir o valor de π. Se a gente estiver falando de ângulo, esse π ele necessariamente precisa ser associado à nossa grandeza angular. Aí a gente tem que a nossa unidade padrão é radianos, mas a gente consegue realizar a conversão lembrando que π é igual a 180 graus, ou seja, π radianos é igual a 180 graus, ok? Dá uma olhada nesse exemplo, pessoal. Ele fala o seguinte: um corpo, ou seja, uma partícula, executa um movimento circular uniforme. Ou seja, aqui a gente não tem atuação de aceleração tangencial, apenas de aceleração centrípeta. E ele fala que esse movimento circular uniforme de raio 1, ele aconteceu com uma aceleração de 0,25 metros por segundo ao quadrado. E ele pede para que a gente determine a velocidade angular desse cara. Bem, escalar. Para a gente descobrir a velocidade escalar, a gente precisa lembrar do próprio conceito de aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta, ela vai ser v ao quadrado dividido pelo raio, não é? Então aqui a gente tem 0,25 é igual à velocidade que a gente quer descobrir dividida pelo raio. Então, a gente tem que a nossa velocidade, nesse caso, ela vai ser 0,25. Aqui a gente vai jogar dentro da raiz e isso aqui vai dar para a gente 0,5 metros por segundo. E aqui a gente resolveu a letra A do nosso problema. O segundo passo aqui, para a gente fazer a letra B, ele quer que a gente calcule a velocidade angular. Bem, como é que a gente calcula a velocidade angular? Uma velocidade linear é uma velocidade angular vezes o raio que a gente tem dentro do nosso movimento. Então, aqui, a nossa velocidade angular vai ser a linear dividida pelo raio. Então, aqui, o nosso ângulo vai ser 0,5 dividido por 1, que é igual a 0,5 radianos por segundo. Ok, pessoal? Um dos motivos para a gente estudar o movimento circular tão a fundo é que ele é uma das alavancas para as criações das primeiras máquinas do homem. Então, sempre que a gente analisar esse tipo de transmissão do movimento circular, a gente vai estar vendo nada mais, nada menos
do que as nossas polias e engrenagens entrando em ação. Então aqui a gente está falando do nosso moinho, aqui a gente está falando das nossas primeiras máquinas térmicas que precisavam do movimento dentro do trem que a gente utilizava a Maria Fumaça, né? Os trens a vapor. Ou seja, a ideia de transmissão de movimento, ela está associada a gente e simplesmente quando a gente anda numa bicicleta ou pensa no movimento do motor de um carro, não é? A gente está pensando em polias e movimentos a todo momento. Então, por exemplo, quando a gente fala de uma bicicleta, por que a bicicleta ela é muito utilizada para realizar movimentos? Porque a gente diminui o trabalho energético que a gente tem. Porque se a gente parar para pensar, é através da transmissão do movimento da correia que a gente consegue fazer, por exemplo, que uma volta do nosso pedal descreva várias voltas na roda de trás. E isso faz com que a gente tenha um ganho energético, não é? Ou seja, a gente consegue andar mais fazendo menos energia. Como que isso é possível? Bem, nós temos dois tipos de transmissão de movimento. Aquela que acontece com uma associação de engrenagens, então a gente tem que pensar que aqui a gente teria dentes que conectariam essas duas polias, ou através das correias, como por exemplo é utilizada na bicicleta ou em qualquer outro tipo de transporte que a gente utilize, carro, ônibus e afins. Uma das coisas que a gente tem que pensar nesse caso aqui, as duas polias elas precisam girar com a mesma velocidade linear. Por quê? Porque elas estão associadas, elas estão juntas, elas necessariamente precisam girar com a mesma rapidez, não é? Então, o que acontece? Pelo fato das nossas polias terem tamanhos diferentes, isso vai fazer com que elas girem de maneiras diferentes. Pelo fato de possuir a mesma velocidade linear, faz com que uma faça uma volta e a outra realize, por exemplo, várias outras voltas, não é? E isso a gente precisa lembrar que V é igual a velocidade angular vezes o raio. Então a gente percebe que aqui, sempre que a gente tiver esse tipo de transmissão, essas duas fórmulas elas vão ser o início para a resolução do nosso problema. Mas essa não é o único tipo de associação que nós temos de polias. Nós temos também a associação que acontece pelo mesmo eixo, não é? E se lá, no outro tipo de associação, elas necessariamente precisavam ter a mesma velocidade linear, aqui não. Aqui, pelo fato delas estarem presas ao mesmo eixo, vai fazer com que elas girem de que maneira? Bem, se uma realiza uma volta, a outra precisa realizar uma volta também, mesmo que ela seja maior ou menor. Então, nesse caso aqui, a frequência angular é que vai se igualar. Enquanto na associação por polias, ou correias, a gente tem a mesma velocidade linear, aqui na associação pelo mesmo eixo nós temos a mesma frequência angular. E aí a gente tem que frequência é igual a velocidade dividido pelo raio. Então, nesse caso aqui, essa outra forma ela vem para completar a nossa análise. Como que a gente faz esse tipo de análise dentro dos nossos exercícios? A primeira coisa que a gente precisa perceber é que tipo de associação que nós temos. Se é a associação por polias, ou seja, na verdade ali por correias, não é? Ou por eixo. Vamos dar uma olhada nesse exemplo. Duas polias estão ligadas por uma correia, ou seja, o texto já deixou bem claro que tipo de associação que nós temos aqui. A gente tem a associação aonde as nossas polias elas têm a mesma velocidade linear. Então é a partir daí que a gente vai fazer as nossas análises. Ele fala que uma possui um raio de 40 centímetros e realiza 120 voltas por segundo, ou seja, ela tem uma frequência de 120 Hz.
Então ele quer, ó, calcule o número de voltas por segundo realizada pela outra polia, ou seja, descubra a frequência da outra polia sabendo que tem 60 centímetros de raio. Bem, velocidade a gente sabe que é velocidade angular vezes o raio, velocidade angular vezes o raio. Então aqui, velocidade angular a gente sabe que é o 2π vezes f. Simplificando, a gente tem que a frequência vezes o raio é igual a frequência vezes o raio. Gente, acabou a questão. Basta a gente substituir os nossos elementos. A frequência de A, ou seja, a frequência da primeira polia, ele falou para a gente que é 120 e o raio é 40. Enquanto a frequência da segunda é o que a gente quer descobrir e o raio dela é de 60. A gente simplifica, então a gente tem que a frequência da segunda polia é de 80 voltas por segundo, ou seja, 80 Hz. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, pessoal. Espero que tenham gostado da aula. Bons estudos e até a próxima!